Boa noite, povo de Deus, tudo bem? Boa noite, pastor Felipe. Boa noite, pastor Wagner, boa noite, meus irmãos. Muito bom estar com você nessa sexta-feira especial, nesse início de fim de semana, especial para todo o povo de Deus, para o cristianismo, final de semana onde celebramos a Páscoa, esse momento tão significativo do cristianismo. Amados, é o seguinte, vocês receberam aí no grupo da igreja um link para você poder responder algumas perguntas. Vocês responderam, parabéns a todos. Nós tivemos pouquíssimos erros, tivemos alguns, mas poucos, principalmente na pergunta 1, viu, pastor Felipe? A maioria colocou ali que a Páscoa significa santificação. Mas o bom é que vai ter oportunidade de aprender agora. Ah, glória a Deus, aí, aleluia. E você também, na última pergunta lá, a gente abriu para você colocar suas dúvidas. Então o que nós fizemos? Reunimos toda a equipe, analisamos e montamos aí um esboço para contemplar todas as perguntas. Então, muitas vezes você não vai ver a pergunta da maneira que você fez, mas com certeza a resposta contemplará todas as perguntas, não é, pastor Felipe? Exatamente isso, meus irmãos. Nós pegamos todas as dúvidas, em cima delas nós construímos, né, pastor, de forma bem didática, né, para que tenha coerência, né, vamos dizer assim, uma enquete aqui. Exatamente. E aí nós vamos contemplar todas as dúvidas de vocês, né, através aqui do nosso bate-bola. Então aqui vai ser assim, é bate-bola. Nós não vamos ficar aqui se estendendo muito no assunto não, porque nós queremos ser bem objetivo para que você possa compreender claramente e também ensinar a seus amigos, familiares a respeito da Páscoa. Hoje nós vamos responder as seguintes questões: o que é Páscoa e qual o significado desses símbolos que a Páscoa traz, ok? Então vamos orar e após a oração nós já vamos dar início aí à resposta a essas perguntas, ok? Amado Deus, muito obrigado por essa noite, por esse tempo precioso, obrigado pelos teus filhos e filhas que estão conectados conosco, nos conduza nessa reflexão, no nome santo de Jesus é que clamamos, amém. Amém? Vamos lá então, pastor Felipe, o que é Páscoa? Páscoa, meus irmãos, é a libertação. No Antigo Testamento, a Bíblia conta a história do povo que estava aprisionado durante 40 anos no Egito e Deus os libertou. Porém, essa história, ela aponta para uma libertação muito maior, a libertação da morte para a vida. Então, Páscoa é a mensagem que Deus ama o mundo, é a celebração da vida de Jesus. Exatamente. Quando o pastor Felipe fala que Páscoa, o amor de Deus é a mensagem, e é exatamente essa segunda pergunta que nós tivemos. Qual que é a mensagem da Páscoa? A mensagem da Páscoa é uma mensagem de amor, de um Deus gracioso, do Deus que criou todas as coisas, de um Deus que foi ofendido pelo homem pecador, mas amou esse homem e entregou o seu filho para morrer na cruz do Calvário e assim libertá-lo da escravidão do pecado e da condenação eterna. Um texto para a gente trazer à nossa mente, muito conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas olha só, pastor Felipe, uma outra pergunta aqui importante para a gente poder entender. Esse Deus, Jesus Cristo, que morreu na sexta-feira santa, ele está morto ou está vivo? Pastor, esse Deus, ele está vivo e ele merece receber todo o nosso melhor. A mensagem da Páscoa é exatamente essa: o Deus Criador provando o seu amor, dando o seu Filho em forma de sacrifício, mas o Filho de Deus triunfou sobre a morte e hoje vive. Então, se hoje nós podemos afirmar que não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós, é porque há um Deus vivo sustentando e governando as nossas vidas. E é bom, importante ressaltar aqui essa questão da relação entre a Páscoa e a Sexta-feira Santa, porque a Sexta-feira Santa é o dia onde Jesus Cristo, ele passou por todo o sofrimento, enfrentou aí todas as agruras, ali dos cravos, da coroa de espinhos, mas o domingo pascal é o domingo da ressurreição.
Por isso, como o pastor Felipe colocou aqui, Jesus Cristo está vivo. Agora, na sexta-feira, a maioria das igrejas reformadas, pastor Felipe, elas fazem o culto das 7 palavras. O que seria esse culto das 7 palavras? São as 7 palavras de Cristo quando ele estava crucificado na cruz do Calvário. Quais foram essas palavras? Vamos fazer um bate-bola aqui, pastor. Nós anotamos, você fala uma, eu falo outra, e assim nós vamos até a 7ª. Pastor, nós temos essa tradição de na sexta-feira, né, fazer um culto onde nós, de forma expositiva, apresentamos as 7 frases que foram ditas por Jesus na cruz. A primeira frase que Jesus diz na cruz é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Olha aí, a segunda frase de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43, quando Jesus se dirige a um dos ladrões ali na cruz. A terceira palavra, meus irmãos, está em João capítulo 19, versículos 26 e 27, que dizem o seguinte: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo tomou para casa. Ótimo. Já a quarta palavra de Cristo na cruz está em Mateus 27, versículo 46, quando Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Na sequência, meus irmãos, a quinta palavra, Jesus nos diz: tenho sede. Esse versículo se encontra em João, capítulo 19, versículo 28. Já a sexta palavra está em João, capítulo 19, versículo 30, que diz: está consumado. E ele encerra com a 7ª palavra dizendo para nós, o registro está em Lucas 23:46, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pastor, e é interessante que essa última palavra, ela é uma citação de Jesus do Salmo 31, versículo 5. Olha aí, bênção demais, né, amados? Então essas são as 7 palavras ou as 7 frases de Cristo na cruz do Calvário. Uma outra coisa importante que muitos colocaram ali, indagaram essas perguntas, o pastor Felipe, qual é o significado da Páscoa para as pessoas hoje, para nós hoje, né? Como que nós encaramos a Páscoa hoje? Pastor, nós temos uma compreensão muito vaga e muito leiga do que é a Páscoa. Há um senso comum de que Páscoa, ela tem alguma referência em Cristo Jesus, só que isso vem se desgastando e se perdendo ao longo dos anos. Então é uma lembrança vaga daquilo de fato o que é que Jesus fez. No geral, esse significado ele se mistura com o paganismo. Então assim, há um sincretismo muito grande para a gente definir em uma palavra e uma coisa específica, né? Mas num senso geral, as pessoas entendem que Páscoa tem a ver com a ressurreição de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, olha só, fazendo aqui um resumo geral sobre o que é Páscoa. Páscoa é a libertação da escravidão do pecado para a vida de santidade, para a vida eterna. Ou seja, essa libertação ela se deu por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o Cordeiro foi morto ali no Egito e seu sangue foi aspergido nos batentes da porta, assim Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, seu sangue foi derramado no madeiro e assim nós fomos libertos, né, da condenação eterna e hoje, através de Cristo Jesus. Chama atenção, pastor, que as 7 palavras da cruz, elas contemplam exatamente a missão de Jesus, que transmite a mensagem da Páscoa, né? Nós encontramos ali o Filho de Deus, que era inocente, dizendo e mostrando ao mundo, revelando ao mundo a sua missão, ou seja, diante dos seus algozes, ele perdoando, intercedendo e pedindo a Deus perdão por eles. Nós vemos diante ali daqueles que andavam e eram mais próximos dele, ele demonstrando toda a fé, todo o cuidado,
propósito da sua missão em relação à vida deles e a missão que eles deveriam de cuidar uns dos outros através daquilo que Cristo fez. E nós vemos também ele se entregando, ou seja, ele dizendo a Deus, né, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ou seja, mostrando ao mundo que foi ele que se ofereceu para nos resgatar. Exatamente. Então, que esse amor de Deus pela sua vida seja externado através de você, não apenas esse final de semana de Páscoa, mas todos os dias, que as pessoas possam ver Cristo na sua vida. Mas enfim, Pastor Felipe, uma coisa também importante a gente pensar é quanto os símbolos que a Páscoa carrega, né? Falamos aqui sobre o significado da Páscoa, mas há muitos símbolos, o cordeiro, as ervas amargas, temos aqui à mesa, ó, o vinho, né? No caso aqui é suco de uva, tá, irmãos? Mas nós vamos falar por que suco de uva e não vinho e tudo mais, que foi uma das indagações. As ervas amargas, nós temos aqui o pão, mas nós também sabemos que existe o coelho, que existe o ovo, né? E todas essas questões. Então vamos entender um pouco, pastor, esses simbolismos, né? E o significado deles. Qual que é o significado, por exemplo, do cordeiro? Pastor, o cordeiro, ele era sacrificado pelos israelitas no primeiro dia da Páscoa, em memorial à libertação. Quando Deus proferiu a 10ª praga contra o Egito, né, Deus pediu que eles sacrificassem um cordeiro e que o sangue desse cordeiro fosse aspergido pelo batente das portas, porque o anjo passaria por cima dessas casas que tinham essa marca. Então, o significado do cordeiro é a vida de alguém sendo oferecida para salvar o povo de Deus, apontando para o grande cordeiro, né? Jesus Cristo é o cordeiro de Deus, como diz João Batista. O cordeiro prefigura Cristo Jesus, que de fato deu a vida para que a justiça de Deus não fosse imputada sobre nós, mas sim sobre ele. Olha só, um outro simbolismo que é muito importante a gente pensar é sobre o vinho, né? O vinho, ele simboliza o quê? O sangue de Cristo. Mas da onde vocês tiraram isso? O próprio Jesus apontou para esse significado. Não apenas no momento da celebração da ceia, mas quer ver que importante? No primeiro milagre de Jesus, lá no casamento, nas bodas de Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho. E ali essa transformação era para mostrar que os rituais de purificação, a partir daquele momento, não se daria mais por intermédio da água, mas sim por intermédio do sangue de Jesus Cristo, que era tipificado pelo vinho. Então, o vinho na Páscoa, ele simboliza isso. Mas muitos dizem assim, mas por que usa o suco de uva? O correto, então, teria que ser usado o vinho. Onde já se viu fazer isso? Meus irmãos, nós utilizamos o suco de uva por algo muito simples. Porque nós não queremos ser pedra de tropeço para a vida daqueles que têm problema com o alcoolismo. É simplesmente por isso. Nós conhecemos igrejas que utilizam o vinho, mas nós aqui preferimos não utilizar o vinho. Mas qual que é o simbolismo então do vinho, do suco de uva? Quando nós olhamos para essa taça, nós trazemos à nossa memória aquele momento que Jesus Cristo levantou o cálice, rendeu glórias a Deus e disse: este é o meu sangue, que será derramado em favor de muitos. É até bom a gente destacar que, assim, irmãos, a nossa doutrina, ela nos ensina que, assim, o significado disso, né, ele não traz em si o sinal no elemento, né? O sinal da aliança de Deus, o fortalecimento, não está no elemento em si. Então, tanto o vinho quanto o pão, né, em si, é indiferente, porque eles são simplesmente simbólicos, remetem a algo muito maior, tá? Porque senão nós entraríamos na ideia de consubstanciação, né? Onde o elemento se torna realmente o sinal visível daquilo que Deus está fazendo. Na verdade, a presença de Cristo não está aqui, nos elementos, né? A presença dele é real espiritualmente falando. Ele não está nos elementos, mas no momento da celebração da ceia, por exemplo, ele se faz presente espiritualmente. Um outro elemento aí, pastor, importante é o pão, né? E qual que é o significado aí do pão? O pão, pastor, nas escrituras, né, o pão é um elemento muito presente, a gente vê. Mas esse pão, ele aponta
para Cristo Jesus, né? Cristo é o pão da vida, Cristo é o nosso alimento espiritual, Cristo foi aquele que entregou o seu corpo, né? Quando Cristo ele toma o pão ali na última ceia, né? Ali na última Páscoa, ele diz isso, que o pão ele simbolizava o seu corpo, que seria entregue a favor de nós. Então quando nós olhamos para a cerimônia daqui da Páscoa, nós olhamos para o pão, nós devemos lembrar disso, que o pão ele se remete a Cristo Jesus, ou seja, aqueles que não comerem do pão da vida, não conhecerão de fato Deus fiel e verdadeiro. Exatamente, Jesus é o pão da vida, né? Assim como o maná foi enviado do céu para alimentar o povo ali no deserto, né? Após a saída do Egito, Jesus Cristo foi enviado, né? O próprio Senhor Jesus disse, né, que aquele que comer dele, né, jamais terá fome. Jamais terá fome. Olha só, um outro simbolismo importante a gente pensar são as ervas amargas. Essas ervas amargas, elas tipificam a amargura, o tempo difícil que o povo viveu escravizado, os 430 anos ali no Egito. Então eles traziam a memória, como também trazia a memória um momento de tanta dificuldade que eles passaram na caminhada no deserto, como também traz à nossa memória um momento de tristeza e dificuldade quando estávamos escravizados pelo pecado. Então esse é o símbolo das ervas amargas. Mas eu acho que o pessoal deve estar pensando assim, pastor Felipe, mas e o ovo? E o coelho? Como é que é esse negócio aí? Porque teve alguns irmãos ou irmãs, nós não sabemos o nome, tá bom? Ali nas respostas não colocou nome. Então mas fique tranquilo, porque assim, nós não estamos falando da pessoa em da si. pessoa em si. Mas teve irmão que colocou lá, que era o cordeiro, o sangue, o pão e o ovo. Né? Então, vamos tentar entender um pouco quais são esses simbolismos também. Então, o coelho e o ovo, qual que é a ligação aí, pastor, com a Páscoa? Pastor, existem várias histórias, e todas essas histórias, elas acabam que sendo fábulas. Por quê? Porque não há nada real, não há um registro histórico, e sim, como que eu posso dizer? Lendas, tradições familiares que carregam e transmitem essa ideia. Mas a que mais a mais coerente, né, de todas elas é uma que diz que lá pelo século XVII, né, um povo germânico, né, aquele povo bárbaro, eles celebravam a Páscoa na passagem entre inverno e primavera. Esse mesmo povo tinha uma deusa chamada Ostara. Essa deusa era um símbolo da fertilidade, e eles tinham o hábito de presenteá-la com ovos pintados, porque o ovo também é um elemento que traz esse símbolo da fertilidade. O coelho, nesse período, nessa transição entre inverno e primavera, ele era o primeiro animal a sair das cavernas e se reproduzirem, e eles também têm esse símbolo. Então eles pegam todos esses elementos e misturaram, né, fizeram um sincretismo ali e misturaram com a Páscoa. Por quê? Porque ao mesmo tempo o evento da Páscoa acontecia, e a Páscoa também transmite essa ideia de nova vida, né, de fertilidade, de um novo nascimento. Então eles misturaram tudo isso. O que nós sabemos é que quando aconteceu, né, dos povos ali na Inglaterra migrarem para os Estados Unidos, também foram alguns germânicos para lá, e eles se instalaram no estado da Pensilvânia, se eu não me engano, por ali. E na tradição católica germânica ali, eles misturaram e levaram essa história, e ali ela expandiu, chegando até a nós. A história já do chocolate é um período um pouquinho mais adiante, que na França, né, alguns franceses, né, viram a oportunidade, então ao invés de oferecerem o ovo, né, pintado da galinha, eles fizeram o ovo de chocolate. Então assim, irmãos, é uma lambança, né, um paganismo, é uma história misturada, mas tem muita coisa. Tem história que Maria tinha um coelho, né, e aí por causa do coelho, Pedro usou isso como um símbolo, enfim, irmãos, mas isso tudo vamos dizer assim, crendice popular. Exatamente. O importante é trazer à mente o seguinte: tanto o coelho quanto o ovo são símbolos de fertilidade, e por isso que foi aí, como o pastor Felipe colocou, século XVII, já o chocolate ali no século XVIII, pelos franceses, isso aí foi sendo inseridos exatamente dentro aí da questão da Páscoa, mas mais por questão comercial
do que por questão mesmo aí de adoração, de reconhecimento da graça recebida por intermédio do Senhor. Pastor Felipe, eu quero encerrar esse momento respondendo uma última pergunta, que é: por qual motivo Deus ordenou que a Páscoa continuasse sendo celebrada anualmente? Tá bom, irmãos? Anualmente, Deus instituiu que a Páscoa fosse celebrada. A resposta é muito simples. É para que essa festa, esse momento de celebração, se constituísse como, primeiro, um memorial para todo o povo de Deus e também um aspecto de evangelização, de proclamação do Evangelho. Então sabemos também que há muitos que dizem: eu não celebro a Páscoa, porque a Páscoa nós celebramos na verdade todo domingo, ou celebramos todo mês, quando celebramos a ceia do Senhor. Tudo bem, nós respeitamos o seu pensamento, mas nós celebramos a Páscoa sim, adoramos ao Senhor nessa data, e relembramos o sacrifício do Senhor Jesus, e utilizamos esse momento como um momento de evangelização, um momento para a gente poder dizer essa grande verdade, que a Páscoa não é o coelhinho, que a Páscoa não é o ovo de chocolate, a Páscoa é o Cordeiro de Deus crucificado na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que ressurgiu dentre os mortos, que está vivo, assentado à direita de Deus Pai, reinando sobre todas as coisas, e que um dia voltará para nos conduzir à glória eterna. Você quer acrescentar alguma coisa, pastor? Sim, pastor, só complemento que o próprio Deus, né, ele dá essa instrução de forma didática, igual o senhor disse, né, quando em Êxodo ali é perguntado, né, quando perguntarem, né, que rito é esse, que nós diremos, né, então o Senhor ali ele explica, né, que a ideia é transmitir aquilo que Deus fez para que isso se conservasse no coração e na memória do povo. E é interessante porque as pessoas são radicais demais. A gente sabe que, e a gente vai estudar, vai se aprofundar isso um pouco mais para frente, que a nossa Páscoa não é a Páscoa judaica, é a Páscoa cristã. Contudo, a gente encontra Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, dizendo que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, por mais que nós não celebramos a Páscoa judaica, nós temos que entender o elemento cultural e a oportunidade, né, que esse elemento carrega para nós transmitirmos o que de fato é a mensagem da Páscoa. E eu queria pedir ao senhor, pastor, para deixar aos nossos irmãos aí nessa sexta-feira da Paixão uma mensagem sobre a Páscoa. Amados, a mensagem que eu quero deixar para você é a mensagem que sempre vem ao meu coração quando eu penso em Páscoa. A mensagem do grandioso amor de Deus. Deus amou a mim, amou a você, amou o seu povo escolhido de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Então, reúna com seus filhos, fale para eles sobre esse grandioso amor de Jesus, ame o próximo como a si mesmo, exale esse amor, pois assim estaremos glorificando o nome desse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Fique com Deus.